Prometi que falaríamos sobre trânsito e sobre novidade no Código de Trânsito Brasileiro. Houve mais uma atualização na legislação, foi sancionada na última semana uma parte que trata da lei, que trata da parte de transferência digital de veículos e uso de recursos de multas para financiar a Carteira Nacional de Habilitação de pessoas de baixa renda. Só que um dos pontos mais polêmicos da proposta, que fala da exigência de exame toxicológico na primeira habilitação para todas as categorias, foi vetado pelo presidente Lula. Para nos ajudar a entender o que muda isso na prática, os impactos, as polêmicas em torno dessa decisão, eu converso então a partir de agora com o Celso Mariano, especialista em trânsito. Celso, muito obrigada por atender a CBN nesse início de semana. Bom dia. Joyce, bom dia aos ouvintes. Bom, antes de mais nada, para a gente entender, Celso, hoje, agora, 30 de junho, para quem é exigido o exame toxicológico no caso de primeira habilitação ou renovação da habilitação? Na primeira habilitação, para ninguém, mas ninguém. Para quem tem as categorias C, D e E, vamos relembrar aí. C é aquela de veículos grandes, né, tipo caminhões. D é aquela dos veículos grandes com transporte de pessoas ou de escolares. Então é ônibus, transporte escolar. E a E é os grandes veículos articulados, as carretas, as jamantas, os ônibus biarticulados. Uhum. Estes já estão há alguns anos, né, nesse processo aí de ter que fazer periodicamente o exame toxicológico. E não passou, né, não colou essa tentativa de fazer essa exigência na primeira habilitação, o que atingiria, então, as categorias A de moto e a B, que é dos veículos leves, né, os veículos comuns. Muita gente queria isso, Joyce, porque não é justo, né? Fica meio desequilibrado você suspeitar e fiscalizar o motorista do caminhão, do ônibus, da carreta, e não fiscalizar, por exemplo, o motorista do táxi, do aplicativo, o empregador de moto, né, o motofretista, o mototáxi e os demais condutores. Ora, se é preciso afastar o consumo de tóxicos do trânsito, especificamente da condução de veículos, deveria ser universal, né, para todos. Mas a tentativa foi frustrada, até porque ela saiu do Congresso Nacional com bastante perdas, porque sequer estava previsto na lei que foi lá para a mesa do presidente Lula sancionar ou não, ele acabou vetando essa parte, apenas a exigência quando da primeira habilitação, ou seja, numa fase em que o cidadão, o candidato, ainda não dirige. Quer dizer, não tem um impacto no trânsito, pelo menos não ainda. E foi extirpada da proposta um exame recorrente, na renovação pelo menos. Daí faria sentido, né? Traria esse benefício para o trânsito. Então hoje, na verdade, o que acontece é permanecer o exame toxicológico nessas categorias e só na renovação, Isso. né? Isso, como está. Como está. O critério é a cada 2 anos e meio, para as pessoas que estão exercendo a atividade e conduzindo esses veículos. E há ainda uma outra camada que pode significar exames mais recorrentes ainda, com maior frequência, em relação à empregabilidade. Tem empresas transportadoras que exigem na contratação, independente de estar dentro da validade ou não, dentro dessa janela de 2 anos e meio. Então, nós temos um esforço, né, de separar o consumo de drogas desses condutores por conta dessa legislação, que não é perfeita, mas é o mecanismo que temos, né, Joyce? É muito criticado pelo fato de que é um custo, é um exame caro, faz falta um dispositivo tipo o drogômetro, que está em testes, mas ainda não é algo que como se fosse o etilômetro, né? O bafômetro. Exatamente. E teria uma utilidade óbvia, maior, melhor, porque pegaria o consumo imediato. A cocaína, a maconha de ontem ou de poucas horas atrás. E como temos hoje, é só uma janela de larga detecção
no período até 90 dias atrás. Todas as dúvidas a respeito disso, inclusive, até mais sobre o próprio exame, porque como a maior parte ou pelo menos quem tem a categoria B, né, que é de motorista normal, nem sempre utiliza isso para o seu serviço, a respeito do motorista ou de táxi ou de aplicativo, não é, Celso? Não tem ideia de como esse exame, como funciona. Ele realmente pega um histórico, então, do consumo de drogas. Aí a gente está falando de drogas variadas, né? De várias drogas, de maconha, que muita gente considera, até por conta das últimas modificações legais aí, né, que, não, mas maconha é tolerado. Não é, não é. Nem maconha, nem as anfetaminas, cocaína, etc., por óbvio, e também detecta consumo de medicamentos que tenham efeito psicotrópico, que alterem as capacidades, as potencialidades e as habilidades de perceber o ambiente, de interar com o ambiente, o que faz todo sentido, né? A pessoa não é um drogado, não está consumindo tóxico, mas está com um medicamento que afeta a qualidade da condução, que pode comprometer e gerar riscos. Para isso que se lê bula, para isso que tem médico receitando, né? Tem todo um esforço aí para que não haja consumo sem autorização de remédios. E esse exame, Joyce, para quem não conhece, né, e está preocupado, é coletado pelos do corpo, que pode ser cabelo, pode ser raspado do braço, da perna, para fazer esse exame que detecta, então, o consumo dessas drogas de hoje, do dia da coleta, para até 90 dias atrás. Por isso chamada de larga detecção. Então, se a pessoa consumiu cocaína há um mês atrás, vai fazer a coleta hoje, vai aparecer. Né? Perdão, desculpe, Celso. O que não acontece é aquela cocaína, digamos, foi consumida ontem por aquele condutor, se ele está dentro da validade, daí vem a crítica, a fragilidade desse exame, né? Se ele está com o exame válido dentro daquele intervalo, ele apresenta que eu fiz o exame e passei, né? Estou apto. E, na verdade, ontem ele pode ter consumido alguma droga. Então, essa é a parte frágil desse exame, não pega o consumo imediato. Mas, mesmo assim, há um certo consenso de que contribuiu muito para diminuir a presença de tóxicos interferindo nos acidentes de trânsito. Vira e mexe quando existe a necessidade de renovação do exame toxicológico, o Detran muitas vezes solta uns alertas, olha, tantos caminhoneiros ou tantas pessoas que têm as carteiras C, D e E não fizeram ainda, né, não cumpriram o prazo, tem esses alertas. O que isso mostra também? A cada 2 anos e meio é uma janela grande. Tem essa questão do exame que você nos falou aqui sobre os 90 dias. E ainda tem que ficar pedindo para as pessoas, né, fazerem essa atualização. É considerada também uma situação crítica por esse contexto todo? Não houve mudança na legislação, mas esse olhar para algum tipo de alteração deveria continuar, na sua opinião, Celso? Com certeza, com certeza. Nós precisamos, né, eu e muitos colegas especialistas, estudiosos da área, defendem que o exame deveria ser algo mais próximo ao que temos no mundo dos esportes. Vou tomar como exemplo aí o Campeonato Mundial de Clube, que está acontecendo agora, né, que é um evento bem que chama a atenção das pessoas. Se o Messi for selecionado para fazer xixi no potinho, no final do jogo ou antes do jogo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá e faz. Porque se não fizer, né, já tem uma série de inconvenientes, inclusive inconvenientes culturais, comportamentais, valores, ética, que fazem parte do mundo do esporte, que recaem sobre o atleta, quando ele se nega a fazer, coisa que é absolutamente raro, e especialmente quando dá positivo o antidoping. Porque o atleta passa a sofrer não só as punições previstas na regra, mas ele passa a ser afastado, execrado, condenado, cancelado, para usar um termo mais moderno, né? Pelos pares, porque é considerado uma coisa muito feia, muito horrível. E nós não temos isso ainda no trânsito. A gente não olha com o mesmo desdém para quem fura o sinal vermelho, estaciona onde não deve, excesso de velocidade, dirige alcoolizado, como fazemos, por exemplo, com quem fuma no ambiente fechado. Veja que contraste, né, Joyce? As pessoas
sequer sabem qual é a punição para você burlar a lei antifumo, não tem muita ideia, mas não fazem, Já não sabe. ousam fazer, Exato. porque tem toda uma convenção social que colou, né, reforçando a intenção da lei. E no trânsito, não. No O, trânsito, é o contrário. O Celso Mariano, especialista em trânsito, está nos aqui entendendo, nos ajudando, melhor dizendo, a entender sobre essa tentativa de mudança, permaneceu do mesmo jeito quanto o exame toxicológico, mas a importância disso continuar sendo debatido diante, inclusive, do que a gente vê nas rodovias, que é ainda a questão da embriaguez ao volante, e aí são vários os tipos de motoristas e de carteira, não é, Celso? A gente não está falando só sobre motorista de veículo de passeio, mas também com essa questão do consumo de drogas. Há um tempo atrás, a gente registrou uma imagem impressionante de um motorista de caminhão que consumiu o rebite, o famoso rebite, e causou um transtorno na 116, quase tombou o caminhão dele em cima de um veículo, ficou tentando fazer zigue-zague, foi um caos. Isso aconteceu aqui próximo da gente, em Campina Grande do Sul, e na época a CBN registrou. Então, por isso a gente vem aqui trazer essa reflexão também para você. Você comentou, Celso, sobre que algumas empresas, independentemente dessa obrigatória, estão pedindo exames toxicológicos para contratação. E tem tantos outros caminhoneiros autônomos também, ou outros motoristas, outros profissionais que utilizam o trânsito como ferramenta de trabalho, né, o veículo como ferramenta de trabalho. Qual é a recomendação, até para uma empresa desse porte, e mesmo no dia a dia, se a gente contratar um serviço, por exemplo, de transporte, que seja único, a gente precisa, no final das contas, olhar para isso e exigir isso também, de certa forma, como consumidor, como quem está contratando aquele serviço? Joyce, eu costumo dizer que no Brasil nós não temos exatamente um problema de educação de trânsito, nós temos um problema de cidadania, de educação cívica. Nós exigimos muito pouco e toleramos exageradamente barbaridades. O trânsito tem 200 milhões de exemplos desse tipo, porque nós somos um tanto egoístas, né? A gente não quer que ninguém estacione na guia rebaixada na frente da nossa casa, do prédio onde a gente mora, mas será que nós não somos do tipo que, é bem ligeirinho, eu vou deixar aqui na frente da guia rebaixada do outro, porque aquele momento me favorece? Nós somos ainda muito do tipo que respeita a regra se tiver um agente de trânsito ali. Senão já vem aquela desculpa assim, não, mas o guarda não está vendo, ninguém vai ver. Então, essa cultura que nós temos, que a gente tem que lidar com isso, isso é um lado horrível, né? Vergonhoso. Nós temos que assumir que o perfil médio do brasileiro é assim e passar a exigir de forma mais consistente. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai servir o chapéu na cabeça de muitas pessoas e para outros vai servir como referência, do tipo, eu não faço exatamente isso, mas coisa parecida eu faço. Tem famílias, Joyce, que contratam transporte escolar para levar seus filhos, para confiar a vida dos seus filhos para ir na escola todo dia, e não sabem o nome do condutor do transporte escolar. Nunca olharam nem na cara dele. Não tem uma valorização mínima da importância desse profissional. Imagine, ele está com o bem mais precioso das famílias, de várias famílias ali dentro. Então não é importante que ele esteja minimamente cumprindo as regras? Não é importante que ele esteja minimamente em condições de fazer uma condução de fato profissional, segura, competente? E nós somos assim. Muita gente não sabe quem é o condutor que transporta os seus filhos. Da mesma forma, não sabe quem é o motorista do ônibus que ele pega todo dia, não se preocupa em saber quem é o motorista do táxi, muito menos do aplicativo, né? Até porque é mais difícil, mas pelo menos no aplicativo tem ali um ranking, né? Você vê a nota, alguma coisa boa ou não é tão ruim assim, você passa a comprar essa confiança. Mas nós deveríamos, como sociedade, exigir dos nossos legisladores, e daí lei de trânsito, lembremos, é assunto para deputado federal e para senador. Como cidadãos, nós deveríamos exigir e pressionar. Então, quem está nos ouvindo aí, eu faço um convite e uma provocação cidadã. Você lembra em quem votou para deputado federal, para senador? Você faz contato? Alguma vez você mandou alguma mensagem? Então mande e diga, você está aí, chegou aí com o meu voto.
quero saber o que você vai fazer em relação ao problema de tóxicos com os condutores, porque a lei que está aí, ouvi um especialista falando, e se for consultar vai ver vários outros dizendo, que não resolve tudo, que ainda que poderia hoje, com os recursos disponíveis, ser muito mais eficaz do que está sendo. E o que você, deputado federal que faz as leis no Brasil, está fazendo para isso? Essa tomada de consciência, essa busca por um país melhor, fazendo a nossa parte como cidadãos, é uma parte pequena, mas ela é fundamental. É porque ninguém faz, Joyce, que os legisladores fazem as coisas assim, de qualquer jeito. E nós toleramos, e não dá, não dá. Celso Mariano, muito obrigada aqui por ter participado conosco e já começamos a semana com essa baita reflexão sobre o trânsito. Muito obrigada, bom restante de semana para você, boa semana. Obrigado a você, CBN, parabéns pelo aniversário. Muito obrigada, muito obrigada. 30 anos em Curitiba, obrigada, Celso Mariano, pela participação. E só rapidamente, antes do intervalo, aqui a participação do Flávio de Curitiba. Minha filha é farmacêutica e fez estágio em um laboratório onde atendia muitas ligações telefônicas perguntando o valor do teste toxicológico negativo. Já tinha essa observação, olha só. Muito obrigada pelo teu relato, para a gente ter uma ideia também disso. Já o Silvio manda mensagem aqui pelo WhatsApp falando sobre o exame toxicológico, não concordo em ter que pagar para fazer, deveria ser gratuito, é outra demanda aqui a respeito desse assunto.